todos, mais uma vez, bem-vindos ao evento do GEP, Grupo Espírita Paulista, formado pelas instituições Aliança Espírita Evangélica, Federação Espírita do Estado de São Paulo, nossa querida FEESP, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, e a União Fraternal dos Discípulos de Jesus. E hoje, mais uma tarde para as grandes reflexões que com certeza teremos. Vamos aí ter um convidado super especial, o Eduardo, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, para iniciar aí a nossa live, vou fazer a autodescrição para que os cegos possam ver aí como primeiramente, né, a minha pessoa. Eu sou uma mulher já na terceira idade, tenho cabelos escuros na altura dos ombros, pele clara, estou com uma blusa estampada com flores em tons de azul, tá? E nesta tarde eu tenho o prazer de estar com vocês para podermos então participar desse evento, né? E para iniciarmos, para podermos nos harmonizar, nos conectar com Jesus, com toda a equipe espiritual que com certeza acompanha estas instituições e essa live nesta tarde, eu vou chamar a nossa querida Raquel, que é trabalhadora da FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, para a prece inicial. Seja bem-vinda, Raquel, por favor. Muito obrigada, Ângela. É com grande prazer que nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Hoje é um dia especial e, para tanto, estamos honrados em receber todos que aqui estão no auditório, aqueles que estão nas redes sociais. Então, eu convido todos, neste momento, para uma breve prece. Então, vamos elevando o nosso pensamento e o nosso coração, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, o nosso divino governador planetário, aquele que está tão presente em nossas vidas. Vamos rogando a Ele neste momento que nos conceda a sua bênção através dos seus benfeitores, aqueles guardiões, mensageiros do bem, que já estão conosco neste momento. Vamos percebendo esses queridos irmãos que já se achegam até nós e já nos concede a tranquilidade, a serenidade. E vamos pedindo a esses irmãos, se conosco durante toda essa reunião, durante todo esse nosso evento, abra os nossos corações e as nossas mentes para que possamos transmitir os ensinamentos de Jesus, as reflexões que nos levam à nossa melhoria pessoal e coletiva. E assim, felizes com esta oportunidade, iniciamos a nossa tarefa, dando graças a Deus, dando graças a Jesus. Que assim seja. Agradecemos, então, a Raquel por ter trazido aos nossos corações a mansuetude para nos prepararmos para esta tarde de reflexões. O tema desta tarde é liderança espírita, motivação e comprometimento. As lives voltadas, então, para a liderança espírita, como vocês devem estar acompanhando, é para nós fortalecermos as nossas instituições, os nossos líderes, funcionários, também voluntários, porque todos nós, cada um de nós, faz parte desse universo que são as nossas casas espíritas, tão importantes em todos os momentos, principalmente nesse momento tão desafiador que vivemos. E para poder trazer as reflexões nessa tarde, eu vou apresentar o currículo do Eduardo Miyashiro, que é um currículo invejável. Eu sempre um amigo muito querido e que tem nos trazido grandes ensinamentos, grandes reflexões. Eduardo Miyashiro é natural de São Paulo, engenheiro civil e funcionário público aposentado, com atuação profissional na área de tecnologia da informação.
Iniciou sua participação na Aliança através da Mocidade Espírita, faz um tempinho. O Eduardo é super jovem, mas faz um tempinho já. Com sua turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, fundou o Lar da Redenção, abrigo para crianças com deficiências neurológicas severas, provenientes do Hospital Francisca Júlia do CVV. Sucedeu a Jacques Conchon, então, preciso confirmar aqui se eu estou pronunciando certo, como diretor-geral da Aliança. Atualmente, Eduardo é diretor superintendente da Aliança Distribuidora e editora de livros espíritas e diretor de relações institucionais da Aliança Espírita Evangélica. Eduardo, seja bem-vindo à nossa sala. Muito bom. Angela. Acho que eu vou ficar aqui à sua esquerda, porque depois que o Eduardo começar a falar, eu vou me retirar ali, vou ficar de ladinho para poder acompanhar e me beber de todo esse ensinamento e reflexão que ele vai nos trazer. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pela recepção calorosa, pela saudação. E, antes de mais nada, a minha autodescrição. Eu sou um homem oriental, descendente de orientais, com mais de 60 anos, né? Muito cabelinho branco na cabeça. Estou vestindo uma camisa azul e os óculos. Então, eu espero que isso ajude a incluir os nossos irmãos que têm a dificuldade na visão, certo? Muito bem. Então, agora, assim, tendo já nos apresentado, não é, Eduardo, de forma formal e informal, vamos, então, nesse momento, acompanhar suas reflexões. A sala é sua, seja bem-vindo ao nosso evento. Muito bem. Eu creio que, antes de mais nada, né, com a nossa saudação amorosa, procuramos envolver a todos os que estão presentes, os que nos assistem e aqueles que verão as gravações. Primeiro, eu penso que uma saudação pelo GEP, pelo Grupo Espírita Paulista, sempre será muito, muito boa para que a gente possa se sentir incluído, se sentir convidado. Então, nós temos feito as várias atividades do GEP, que começaram a transmitir lives aí durante a pandemia, e agora a gente tem procurado fazer esses eventos de forma híbrida, ou seja, companheiros presentes junto com pessoas assistindo ao vivo. A nossa proposta é que a gente fortaleça a presença no trabalho espírita. Mesmo que seja aqui uma reunião de ideias, onde nós poderíamos continuar transmitindo as ideias somente pela internet, tá? Que não haveria prejuízo com relação a isso, tá? Mas fazê-lo num ambiente presencial, espero que demonstre para as pessoas que todos nós temos diante da gente um esforço de restaurar o trabalho presencial, de aprender como incluir pessoas de uma maneira híbrida e também pensar qual é o novo público das casas espíritas. As pessoas que tiveram seus desafios, tiveram suas perdas nesse processo que nós vivemos, e é preciso que as casas espíritas, que as nossas casas saibam acolher, saibam receber as pessoas que procuram a doutrina espírita. E eu creio que foi muito bem planejado pelo GEP essa sequência com a temática de liderança, porque nós estamos precisando hoje atitudes dos líderes do nosso movimento, para que a gente possa retomar com força as atividades, para que a gente tenha uma visão mais abrangente de todo o desafio que nos aguarda. Então, nós gostaríamos de compartilhar que numa série de lives, não só essa, né, mas todas as que nos antecederam, a do Jaime Ribeiro, por exemplo, né, onde a gente tem uma causa em comum. Tá? Quais são as ideias que nós temos pela frente aí? As ideias espíritas, elas podem ajudar o mundo em transição. Eu vou interromper um pouquinho, vou perguntar para o Leandro aqui. Você pode colocar aquela... Já está? Ótimo. Então, é isso. Eu comecei a falar e esqueci que eu tinha que dar uma dica aqui para
a técnica, de que tem que compartilhar aí algumas ideias que a gente organizou de forma visual. Tá chegando. Tá aparecendo? Muito bem. Então, aí temos a nossa proposta, liderança espírita, motivação e comprometimento. Então, podemos avançar, Eliana, já começar no próximo slide. Foi? Estão vendo ali também? Então tá bom. Nossa causa em comum, né? Imagino que nessa série de lives que a gente está fazendo, uma característica do público é o público dirigente, presidentes de centros espíritas, dirigentes de trabalhos, organizadores da comunicação, pessoas que estão à frente de treinamento, de reciclagem, para todos os nossos voluntários. E nós temos muita coisa em comum, né? As ideias espíritas, a gente sente no coração que elas podem ajudar o mundo que está num processo de transformação acelerado. E nesse processo de transformação acelerado, muita dor, muito sofrimento, muita dúvida. Então, nós temos condições de colaborar. Nós não somos salvadores do mundo, mas nós precisamos nos dar as mãos com todas as forças do bem do planeta para que a gente possa ajudar a humanidade na transição. A doutrina espírita, ela pode ajudar se ela for conhecida. Então, é preciso um esforço de divulgação. Se ela for compreendida, essa divulgação precisa de nossa troca de ideias para isso. Mas, além de tudo, vivida. Que a gente possa viver os valores da doutrina espírita de um modo que isso ajude a humanidade. Agora, o que acontece? O centro espírita é o nosso núcleo de trabalho. Então, é um equipamento que está a serviço do semelhante. A gente vai utilizar essa força para dar a nossa colaboração. Agora, o voluntário, ele precisa do centro. Às vezes a gente fica pensando assim, olha, nosso centro está com poucos voluntários, nós precisamos dos voluntários. Mas se a gente inverter essa questão, na verdade é o voluntário que precisa do centro espírita. Porque o voluntário precisa desse ambiente para dar de si, para desenvolver-se, para habilitar-se no amor e atenção ao semelhante. Isso é muito mais importante. Então, a rigor, quem precisa do centro espírita é o voluntário. Então, nós precisamos lembrar, perceber isso, né? E esse é o nosso ponto comum aqui. Eu creio que nós, dirigentes de trabalhos, vamos aproveitar essa ideia para conversar com as pessoas, que elas sintam como a força que vem de participar no trabalho. Então, vou avançar um pouquinho aqui. Nós vivemos um momento pós-pandemia que tivemos um problema, que esse problema é um problema em comum. Tá? Todos os dirigentes de centros espíritas estão relatando redução de quantidade, tá? Redução de qualidade e redução de disponibilidade. E se isso é um problema comum, acho que a gente pode se ajudar nisso. Existe menos gente trabalhando no centro, então, às vezes, puxa vida, não dá para organizar uma sala de passes, não dá para organizar uma sala da evangelização infantil. É preocupante, né? Porque alguma tarefa vai deixar de ser cumprida. E, às vezes, a gente percebe que as pessoas estão pouco atentas e faz tempo que elas não se reciclam, então elas começam a operar de uma maneira, tá, abaixo do necessário para a gente poder oferecer alguma ajuda. E, além de tudo, as pessoas estão sem tempo. Então, em geral, dizem que estão sem tempo. Como agora existem as acomodações da comunicação virtual, muitas vezes as pessoas começaram a medir o seu tempo de deslocamento, de atenção, de permanência no centro espírita de uma maneira muito negativa. Então, a gente tem que ajudar a repensar esse processo.
E eu penso que aí a gente precisa se somar e é preciso uma função de liderança para que a gente possa superar esse problema, para resolver esse problema, superar esses desafios. Vamos avançar um pouquinho aí, Leandro? Aí. Antes de entrar na questão de motivação e comprometimento, liderança, que é o tema geral de todas as lives desse mês, eu queria compartilhar uma historinha que a gente ouviu em outros treinamentos, para que a gente possa recuperar um pouco o conceito de liderança. Porque dá a impressão que liderança é um conceito que está lá em Harvard, numa especialização de uma universidade para executivos, tá? E ela é muito mais prática, né? Então, vem também dos Estados Unidos esse exemplo. Dizem que o exército americano, para treinar provas de sobrevivência para os soldados, eles têm uma seguinte prova. Eles levam 6 soldados, grupos de 6 soldados, para uma área desértica, com ração para comida, né, disponível para um dia, comida e água para um dia. E o exercício dos soldados tem que sobreviver, tem que chegar na civilização, tem que chegar no quartel, tem que chegar numa cidade, num lugar onde dá para eles se salvarem. Agora, esse exercício é feito sem patente, é tudo soldado raso. Então, não tem cabo, não tem sargento, não tem tenente, né? Todo mundo soldado. E, quer dizer, se não tem uma patente, o que acaba acontecendo é que eles têm que desenvolver algum tipo de habilidade para sair daquela situação. Em geral, eles começam a conversar um com o outro e alguém diz o seguinte: olha, mas eu nasci no estado do Alabama, lá eu acho que essas montanhas são as montanhas X, então provavelmente depois daquela montanha tem a cidade tal e nós vamos para lá. E aí todo mundo segue o soldado. E vai, segue, chega e descobre um jeito de sobreviver. Pode acontecer que o soldado se engane, porque ele chega lá no alto da montanha e não tem nada aqui atrás da montanha. Aí eles não vão mais seguir esse soldado. Aí lá de cima aparece um outro soldado com uma outra ideia. Dizer, mas peraí, nós andamos 3 horas até aqui. Eram 8 horas da manhã, agora são 11 horas. Então o sol está aqui, ele veio de lá, o norte deve ser ali. Então ali tem o rio tal, vamos para lá. Né? E aí o pessoal começa a seguir esse segundo soldado. Enfim, a ideia desse exercício, depois os soldados são entrevistados, e a ideia desse exercício é perceber como é que se forma essa liderança. De maneira natural. Primeiro, que eles não têm patente que os distingua. Segundo, que é algo espontâneo. Terceiro, que eles não precisam ficar disputando o cargo de liderança, porque ninguém vai brincar com a sobrevivência da vida. Né? Então, se aparece alguém, eu sei o caminho, este naturalmente se torna o líder. Depois que, por algum motivo, esse líder demonstra que ele não sabe o caminho, em vez de ficar bravo com ele, porque eles não podem perder tempo, aparece um outro líder que naturalmente é seguido. O que eu quero dizer com isso, ou melhor, o que os analisadores da experiência demonstram é que a liderança natural, ela não é, digamos, disputada. Ela surge naturalmente quando alguém demonstra que sabe o caminho. E, além de tudo, compartilha, né, esse saber o caminho com os demais. Então, nossos grupos, que às vezes têm dirigentes. O dirigente, em geral, o que se espera é que ele saiba o caminho. Se ele demonstra não saber o caminho, acaba aparecendo uma liderança natural alternativa que as pessoas seguem. Mas o que nós queremos dizer é que não é alguma coisa que é como uma chefia, que é algo imposto. A liderança é algo que brota das relações humanas. E eu penso que conhecer para onde é o caminho é algo que vale a pena a gente analisar o que isso significa e por que nós seguimos os líderes que nós seguimos. Se nós seguimos líderes e se nós somos líderes, é porque aqueles a quem a gente segue, nós sentimos que eles sabem para onde vão e nós vamos para essa direção. E se nós somos líderes, é porque nós sabemos o caminho e queremos compartilhar isso com outras pessoas.
Então, vou pedir para o próximo slide agora. O próximo slide é o seguinte, eu queria dizer que desse modelo de saber que caminho nós vamos seguir, o movimento espírita é rico de exemplos. O movimento espírita tem lideranças históricas que são exatamente essas pessoas que demonstraram saber o caminho. Então, eu queria, é claro, começar pelo codificador. Queria apresentar para vocês um pequeno vídeo, é uma produção aí de áudio da nossa equipe aqui, que foi em busca lá de um texto um tanto antigo, para que a gente pudesse avaliar aqui um pouco sobre liderança e motivação, vivido pelo codificador. Bom, então, o Leandro agora vai alternar a tela para a tela do vídeo, que é a outra aba do navegador. Aí. Muito bem, começar no zerinho. E agora eu posso ficar quietinho aqui. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chegava a paciente esposa, Madame Rivel, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encardenador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, a minha Antoniette partiu desta vida
Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chegava a paciente esposa, Madame Rivel, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encardenador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, a minha Antoniette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me. Eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria muito fácil. Não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo aos meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Assinado Lohan. Estupefacto li a obra, o livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivel experimentou nova luz a banhá-lo por dentro.
Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava um mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona. Abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Primeiro que ao vivo é assim mesmo, né? Então a gente acaba tendo problemas de ter que lidar na hora com algumas situações. Retomando as ideias. Kardec, sem dúvida, é referência para nós. Muitas vezes a gente lembra do codificador como o brilhante organizador das ideias e dos livros. Entretanto, pouco consideramos as dificuldades que ele teve que enfrentar. Porém, a disposição de enfrentá-las é que trouxe para nós a realidade do movimento espírita. Se não fosse a sua persistência, e como nós vimos, muitas vezes, na hora da dificuldade, a gente tem um feedback, um retorno do nosso trabalho, e isso nos leva adiante. Ele teve, por esta experiência, um motivo para seguir adiante. E é sobre motivo e motivação e movimento que nós gostaríamos de passar a falar. Eu gostaria que a gente imaginasse todos as outras pessoas que nós conhecemos, que trabalham e trabalharam incansavelmente pelo movimento espírita. E vamos ver exemplos tão intensos como este que nós acabamos de recordar. Por quê? Motivação para as pessoas, fala um pouquinho da palavra. A palavra vem de uma raiz latina, que é a mesma de motivo, de motor, de movimento. Isso nos leva a ideias que nos ajudam a pensar um pouco. É preciso um motivo para seguir adiante. É preciso uma forma de nos impulsionarmos para que as ideias aconteçam, para que as coisas se modifiquem, e isso nos leva à noção de movimento, e a noção de movimento leva à ideia de evolução. A lei do progresso é, digamos, a mais básica, aquela que embasa todo o funcionamento da criação universal. Motivação tem a ver com evolução. Agora, será que é possível que a gente se movimente na direção correta e que a gente possa levar os outros nessa direção? Em primeiro lugar, dentro do princípio de que todos nós somos centelhas divinas criadas pelo Criador para trilharmos a nossa existência, cada um é que vai conduzir o seu caminho. Entretanto, nós nos relacionamos e nós, olhando as outras pessoas, os outros seres, isso pode nos ajudar a trilhar o nosso próprio caminho. Então, se trata de como é que um motiva o outro, como é que um é motivado pelo outro. Ninguém faz o trabalho do outro, entretanto, a gente pode inspirar o outro e sermos inspirados por outros. Talvez a forma mais intensa da gente colaborar na motivação de alguém
seja pela exemplificação. Eu penso que aí, mais um exemplinho histórico que vale a pena, é Hilário Silva, que nos conta que José do Espírito Santo era um divulgador espírita em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e ele, na saída do centro espírita, estava batendo um papo sobre caridade, que é, digamos, uma das forças das nossas ações. E quando passaram 2 jovens estudantes e começaram a conversar, tá vendo? O espírita é tudo isso, é da boca para fora, eles gostam de falar de caridade, mas eles mesmo não fazem nada. E foram andando pela rua, quando perceberam que o José vinha atrás, estava sozinho e estava seguindo no seu caminho, e eles falaram, primeiro eles tinham visto um mendigo na rua, e eles deram um tostão pro mendigo, que era um dia de frio, e estava seminu, porque ele estava vestido de trapos. E eles resolveram se esconder na esquina para ver o que é que o espírita, falando sobre caridade, ia fazer. Bom, quando o José do Espírito Santo se vê diante do homem caído na rua, ele fica condoído e coloca as mãos nos bolsos e diz, puxa, meu amigo, hoje eu não tenho nada. Aí os 2 meninos lá falam, tá vendo? Ele só da boca para fora. Aí o José do Espírito Santo olhou para um lado, olhou para o outro, viu que a rua estava deserta, ele tirou o casaco, pendurou no portão, pegou uma camisa de flanela que ele estava vestindo, arrancou a camisa, vestiu no homem, que ficou ali sem palavras, né? A partir daí, ele pegou o paletó, colocou rapidamente, né, sobre si mesmo, né, e disse, olha, meu amigo, eu posso te dar isso. Quem sabe, se você estiver aqui amanhã, a gente consegue alguma coisa a mais. E foi embora. O Hilário Silva conclui a sua crônica dizendo, no dia seguinte, os 2 meninos estavam ouvindo a preleção. Então, parece que o exemplo é uma força motivadora. Parece que aquilo que a gente faz consegue transformar muito mais do que aquilo que a gente fala. Então, há um cuidado da gente ser coerente com as nossas falas, com as nossas ideias. Vamos avançar um pouquinho aí, Leandro. Queria destacar uma força que a gente... Quando aparecer uma flechinha vermelha, aí você para. Pode avançar um pouquinho mais. Aí. Essa foto que eu deixei aí, vocês estão vendo uma coisa que a gente vê nas cidades. Uma plantinha nascendo na fresta da calçada. Isso parece assim um sinônimo de superação. Quando as coisas estão difíceis, a gente precisa encontrar forças dentro da gente mesmo para superar. Queria lembrar que um dos princípios do CVV, o Centro de Valorização da Vida, no trabalho de prevenção do suicídio, é baseado nas ideias do psicólogo americano Carl Rogers. E o Rogers, ele costumava contar que ele descobriu que o ser humano possui uma força de superação, que ele chamava de tendência construtiva, que era o seguinte, quando as coisas estão difíceis, lá dentro aparece uma força interna do ser humano tendendo a superar. Ele disse que quando ele era criança, ele ia passar as férias numa fazenda, onde, num porão lá, o pessoal colocava muita batata. E de vez em quando, algumas daquelas batatas, pelo tempo que estavam lá, elas começavam a germinar. E naquele porão, aquela planta raquítica, sem solo, sem nada, começava a desenvolver um galhinho que se estendia para a fresta de ventilação daquele porão, demonstrava ali uma força, um esforço para sobreviver. E ele começou a perceber que esse tipo de força de superação está nos seres vivos e está com muita intensidade no ser humano. Então, o ser humano abatido por problemas, por dificuldades, por situações que ele não consegue controlar, mas dentro de si
existe uma força de superação. E é isso que é a ideia para a gente desenvolver um pouco aqui. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a se motivarem? Em primeiro lugar, acreditando na força. Quando a gente ouve pessoas testemunhando dificuldades as mais graves, que a gente não entre num processo de acompanhá-los ao fundo do poço, mas sim que a gente esteja ao seu lado, não numa descida, mas numa expectativa. Quer dizer, sabemos que aí dentro tem uma força. A gente não precisa falar isso, mas a gente precisa acreditar nisso. E quando a gente acredita, a vibração que vem da gente é como aquela réstia de luz que faz com que a plantinha vá em busca da sobrevivência. E é uma forma da gente avançar junto com os outros. Queria destacar também que motivação lembra a razão de vida. Então, outra ideia que a gente pode extrair da espiritualidade. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos uma pergunta que, com outras palavras, todo mundo vem se perguntando há milênios. Qual é a razão de ser da vida? Só que ele perguntou assim, qual é a finalidade da encarnação? Por que a gente está vivo? Seria uma forma prática de dizer, por que a gente vive? O que a gente está fazendo aqui? E os espíritos dizem que a gente deve se depurar. Nós somos submetidos à encarnação para o progresso. Eu vou ler o trechinho, a resposta, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, uma missão. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Quer dizer, a gente está aqui para alcançar a perfeição, para melhorar. E talvez isso traga uma reflexão para espíritas que seja de grandes consequências. Alguns dizem lá que quando o espírita desencarna, ele olha para trás a vida e vê o seguinte, será que eu aproveitei essa vida? Aproveitei no sentido, não, eu dei 58 palestras, fiz 215 preleções, apliquei 1.228 passes, mas só que é o seguinte, a finalidade da vida é para a gente se aperfeiçoar. Digamos que antes de eu encarnar, eu fosse uma pessoa que, embora tenha todas as capacidades de trabalhar lá no voluntariado, eu tinha um problema. Quando alguém pisava no meu calo, eu revidava. Tá? O revide é o meu ponto fraco. Então, agora eu planejei esta encarnação para, superando dificuldades, tentar ser um pouco menos bateu, levou, um pouco menos revidador. Bom, e aí fiz todo esse movimento de milhares de atividades e tal lá, faço o balanço da minha vida depois dessa encarnação. Pergunto para o juiz interno. Eu sou capaz de suportar uma ofensa sem revidar? Então não adianta ter dado 50 mil horas de trabalho voluntário no centro espírita, mas se eu não conseguir mudar a mim mesmo nesse sentido, e se a encarnação, como dizem os espíritos, na questão 132, que ela só existe para a gente se melhorar, quer dizer que eu joguei fora 80 anos de vida. E as pessoas ficam... O espírita chega do outro lado. E se ele, nessa avaliação do juiz interno, se vê mal com esse seu propósito de aperfeiçoamento, perde a estribeira. E acaba tendo dificuldades no mundo espiritual. Então, penso que essa é outra questão que deve permear aqui o nosso esforço. O nosso esforço de superação deve considerar que, antes de mais nada, a gente deve se melhorar. Isso deveria ser uma motivação fortíssima para eu aproveitar cada minuto da minha vida.
Então a gente precisa falar isso uns para os outros. Eu estou me melhorando? Se eu chegar lá do outro lado, eu vou me encontrar com um eu melhor? Isso devia ser uma coisa assim que faz a gente sair da cadeira, que faz a gente ficar elétrico. Porque caso contrário, eu vou do outro lado e não vai ser muito bom. E veja, não é ninguém me ameaçando. Não é nenhuma força pressionadora, é a minha própria consciência. Então, isso leva também à questão de que tem a ver com a perfeição. Lá o capítulo do Evangelho, Sede Perfeitos, esse é um capítulo que para mim sempre incomodou um pouquinho. Até eu aprender um pouco de língua portuguesa. Por quê? O Sede Perfeitos está lá no Sermão do Monte. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Um pouquinho antes, Jesus tinha falado assim, ó, Deus faz chover sobre justos e injustos, sobre bons e maus, ou seja, ele atende a todos. Mas o que isso tem a ver com o fato da gente poder ser perfeito como Deus? Eu sempre me enrolei com essa ideia. Até que, uma vez, ouvindo uma conversa sobre química, aí as pessoas me disseram o seguinte, olha, sabe o que quer dizer o prefixo per? O que é um peróxido? É uma molécula onde é o máximo de oxigênios que ela consegue suportar. O que é um permanganato? É o máximo de manganês que ela consegue suportar. E per quer dizer o máximo que dá. Não dá mais que isso. Aí, para mim, foi assim, abriu uma luz. Porque, perfeição é isso, então. É fazer o máximo que dá. Perfazer é fazer o máximo. Perfeito é aquele que fez o máximo. E aí que deu para entender como é que a gente tem que ser perfeito, como Deus é perfeito. Porque eu comecei a imaginar assim, imagina se Deus não fizesse o máximo que ele pode, o universo estava quebrado. Tá? Então quer dizer o seguinte, é claro que Deus faz o máximo que ele dá. A gente não pode conceber Deus fazendo alguma coisa a menos. Agora, toda hora a gente está fazendo alguma coisa a menos que a gente pode. Então, algo que deve ser refletido é o seguinte, eu estou fazendo o máximo? Se eu estou fazendo o máximo, eu estou exercendo a perfeição. E fazer o máximo é uma resposta que quem vai me dar é a consciência. Aí nós estamos começando a partir para o campo do comprometimento. Porque o campo do comprometimento é realmente o quanto a gente está mergulhado na ideia de fazer o máximo que está ao nosso alcance. Então, queria avançar um pouquinho mais aí na apresentação e mostrar um pouco também eu não vou ler tudo, é um trecho só para vocês lembrarem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem chamada O Dever. Mas tenho certeza que todos os espíritas já leram essa mensagem, O Dever, nos seus evangelhos no lar e tal, mas a frase que está em negrito aqui é a que eu gostaria de destacar. As vitórias do dever não têm testemunhas e as suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Não tem ninguém cobrando a gente. Não tem ninguém elogiando a gente. O dever se faz porque ele tem que fazer. Essa é algo, isso é algo que vem de dentro para fora. Por isso que ele coloca aqui, consciência é o guardião da probidade interior. Ou seja, comprometimento é dar vazão ao senso de dever. Vou mandar um pouquinho mais aqui no slide. Eu penso que uma coisa importante é a gente perguntar para esse juiz interior. Como é que eu estou de motivação? Como é que eu estou de comprometimento? Será que tem um medidor disso? Porque isso poderia me ajudar a saber se eu estou aproveitando a minha encarnação ou não. Sugestões que nós fazemos aqui. 3 itens do dia a dia que podem ajudar a gente a avaliar se nós estamos bem de automotivação e de comprometimento no senso do dever. O primeiro é o capricho, que aqui eu escrevi como esmero. Esmero é uma palavra está virando clássica, né, hoje. Então, é capricho. Com que capricho a gente faz as coisas que a gente vive na vida?
Então, vamos avançar um pouquinho, dá um clique aí. Acho que não é esse, não. Vamos ver, desculpa. Volta lá, volta. O capricho é algo que a gente pode medir em coisas simples. Você perguntar assim, quando eu saio, pulo da cama de manhã que o despertador acorda, que o despertador nos acorda, eu faço tudo correndo, escovo o dente correndo, vou tomar um café correndo, saio de casa correndo. Eu me lembro de dobrar o meu pijama. E eu dobro de qualquer jeito, eu pelo menos dou uma olhadinha assim e faço. Ninguém vai prestar atenção nisso, só eu. Tá? Mas pelo menos eu tenho a certeza de que eu estou fazendo algo para deixar, pelo menos, meu quarto um pouco mais arrumado. Quando eu dirijo na rua, além de respeitar o básico, será que eu tenho condições de, pelo menos, prestar atenção no interesse dos outros motoristas e dos outros pedestres? Se eu perceber que alguém está desatento ali, pelo menos eu ficar prestando atenção para ver se aquele cara vai atravessar a rua sem olhar para o meu carro? Fazer alguma coisinha assim a mais do mínimo. Quando eu entrego um relatório para o meu chefe, será que eu leio uma vez mais antes de entregar, pelo menos para corrigir uma vírgula? Isso tem a ver também com a dedicação, uma segunda medida do nosso comprometimento. Eu estou disposto a cumprir minhas tarefas, mesmo quando está tudo ao contrário. Estou disposto a cumprir meus deveres quando, olha, justamente nessa semana acabou a água em casa, acabou a luz, teve um problema com a saúde, tá? Assim mesmo eu dei um jeitinho de resolver. E não é o jeitinho de fazer de qualquer jeito, e sim da gente encontrar força para resolver aquele problema. E o terceiro é o seguinte, é aquela sistemática da questão 919 do Santo Agostinho. Acabou o dia, converso com a minha consciência. O que ela me diz no fim do dia? Então, 3 coisas básicas para o ser humano saber se ele está comprometido com as coisas, se ele tem pendor a cumprir os seus compromissos. Com que capricho eu faço as coisas? O quanto eu me dedico apesar das dificuldades? E o que me diz a minha consciência? É interessante que a palavra comprometimento não existia. Antigamente existia só compromisso. Ninguém falava comprometimento. Mas foi necessário inventar uma palavra que separasse o evento da disposição para fazer o evento. É por isso que precisamos inventar a palavra comprometimento. Porque compromisso todo mundo tem. Agora, a disposição de cumpri-lo, nem todo mundo tem. Agora sim, acho que a gente pode avançar no outro slide. Então, eu queria dar uns 2 exemplinhos aqui de superação, de dificuldade, né? Um deles é falar um pouco de um caso da vida do Armon. O Armon está na raiz das nossas 4 instituições aí que compõem o GEP, né? E uma vez o Jacques Conchon me contou um caso, e contou para várias pessoas, né, um caso, que o comandante Armon disse que ele não gostava de fazer palestra, subir no púlpito e preparar uma manifestação ali de 1 hora e tal, mas ele gostava muito da aula. Da aula ele gostava, mas não era assim a palestra pública, daquelas de fazer um convite para as pessoas de fora. Mas diz que uma vez ele recebeu um telegrama de uma pessoa que tinha sido muito beneficiada nas atividades da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E essa pessoa era um fazendeiro que tinha uma propriedade grande ali, rural, em Além Paraíba, divisa entre Minas e Rio de Janeiro.
E ele mandava um convite para o senhor tem que vir aqui fazer a palestra de inauguração do Centro Espírita da nossa fazenda para falar de espiritismo. O fato é que não se sabe como é que foi traçado esse telegrama, né? Mas que o comandante Armon resolveu aceitar e fazer. A única palestra que ele fez na vida foi essa, que ele teve que fazer assim. Pegou um trem até o Rio de Janeiro, pegou depois um ramal até para o interior do Rio, depois pegou uma condução até perto da fazenda, combinou com uma pessoa que ia de charrete buscá-lo, numa dificuldade tremenda. O fato é que ele saiu daqui num dia, chegou no outro. Bom, a surpresa, diz que ele chegou lá na fazenda, não estava o fazendeiro, né? Estava um salão montado para inaugurar o centro, e tinha lá meia dúzia de pessoas. Tinha a cozinheira, a filha da cozinheira, tinha o cara que cuidava dos cavalos, o camarada cuidava do gado, o camarada cuidava da horta. Todo mundo ali sentado, porque o fazendeiro mandou. Só por isso, por mais nada, né? Bom, o Edgar Armon olhou, né? E falou assim... Bom, ele sentou do lado da cozinheira e disse o seguinte, a senhora é cozinheira aqui, né? Então, como é que a senhora tem trabalhado? A senhora gosta do que está fazendo? Eu gosto, sempre tem, o pessoal gosta da comida, de um prato novo, etc. E aí eles começaram a entabular uma conversa onde o Armon pegou uma receita e ele deu uma receita da época do exército, ela ficou feliz da vida, e ele começou a fazer o mesmo tipo de conversa com as pessoas que cuidavam do gado, cuidavam da plantação e tal, 10, 15 minutos com cada um, onde cada um contava o que era de bom na sua vida e recebia alguma coisa dele também. Aí depois que ele conversou com todo mundo, que é o que hoje nas redes sociais a gente chama de fazer o engajamento, né? Naquela época não tinha esse nome, e ele disse, muito obrigado, agora eu vou voltar para a minha cidade. Mas o senhor não veio fazer uma palestra de espiritismo? E o Edgar Armon disse o seguinte, olha, meus amigos, nós conversamos sobre os valores da vida de vocês, de dar sentido na vida de vocês, e se vocês quiserem avançar alguma coisa a mais, eu estou à disposição, meu endereço é esse, vocês podem mandar carta, e voltou para São Paulo. Ele, disse que conversando com o Jacques, ele disse o seguinte, olha, se a gente fosse falar de pluralidade dos mundos habitados, né, a evolução, as categorias dos mundos habitados, não ia entrar por aqui, saia por ali. Tá? Mas o fato é que aquela sementinha lançada acabou gerando uma conversa por correspondência, que realmente eles desenvolveram atividades depois de uns 2 ou 3 anos, acabou surgindo um centro espírita modesto, mas bem orientado. Agora, o que eu queria destacar é o seguinte, se fosse uma pessoa que estivesse esperando holofotes, ela não ia deixar nenhuma semente. Então, penso que o comprometimento com a causa está aí. Você andar um dia de trem, chegar no dia seguinte, não encontrar aquilo que você imaginava encontrar, mas deixar uma semente. O segundo caso que eu gostaria de relatar é a criação do CVV, que também foi ali em plena Federação Espírita do Estado de São Paulo, porque o dirigente da 7ª turma, que era o Milton Jardim, mesmo dirigente do Coutinho e da Ivone, que estão ali, que foram da 14ª turma, ele recebeu do Edgar Armon um envelope fechado com um recorte de uma manchete de jornal, falando do aumento da estatística de suicídios em São Paulo. E o Edgar Armon tinha colocado do lado de fora do envelope um recadinho, para quem deseja servir, aqui está uma excelente oportunidade. E isso mexeu com aquela turma. Mexeu com a turma a ponto de... Eles começaram a fazer uma campanha, que eles chamaram de campanha de valorização da vida, que era visitar a escola, visitar a fábrica, visitar o hospital, para falar do ponto de vista espírita sobre a questão do suicídio. Que para nós é algo, sabe, fundamental.
para nós que acreditamos na vida após a morte e na realidade do mundo espiritual. Entretanto, essa turma logo percebeu que uma campanha falando de ideias de uma certa religião não ia encontrar uma receptividade no coração de pessoas que têm afinidade com outra religião. E logo perceberam que deveria ser um movimento arreligioso. Mas converteram a campanha de valorização da vida no centro de valorização da vida, que se dispôs, usando uma metodologia inspirada nos samaritanos de Londres, que já fazia mais de 10 anos adotava a prática de plantões telefônicos, e iniciaram um trabalho que hoje é um trabalho transformador da sociedade. Nosso lembrete ainda é que todos somos líderes, porque todos nós podemos lançar sementes, ajudar pessoas, colaborar com a motivação. Então, queria deixar 3 ideias aqui para a gente refletir como dirigentes de centros espíritas. Tá? Nós somos, muita gente que está assistindo é dirigente de trabalho, dirigente de centro espírita, como nós falamos no começo. Você pode avançar aí, Leandro, mais um aí, pronto. O que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer alguma coisa nessa semana? Será que a gente pode fazer alguma coisa nos próximos 6 meses, até comecinho de 2024? Será que a gente pode fazer alguma coisa nos próximos 5 anos? Então, vamos ver. Avança um pouquinho mais, hein? Nessa semana, no mínimo, eu posso lidar comigo mesmo. Tá? Que é... Vamos lá. Eu posso iniciar aquela medição de 3 valores. O meu grau de esmero, o meu grau de dedicação, tá? Minha conversa comigo mesmo. Eu posso fazer isso essa semana, eu posso fazer isso hoje à noite. Tá? Como é que se eu sou uma liderança, tá? Eu estou motivado, o meu juiz interior pode responder. Tá? Se eu motivo pessoas, que motivação é essa? O meu grau de esmero pode responder. Então, eu posso ter essa conversa comigo mesmo esta semana. Não preciso esperar um evento exterior. Segunda coisa, nos próximos 6 meses, a gente pode conversar com quem a gente trabalha. Estabelecer um maior diálogo com nossas equipes de voluntários. Se eu trabalho com um grupo de 6 pessoas, eu posso planejar nesses próximos 6 meses ouvir mais estas 6 pessoas. Se eu trabalho com um grupo de 150 pessoas, eu posso planejar que nos próximos 6 meses eu vou ouvir um pouco mais estas 150 pessoas. Para que eu consiga saber se aquilo que eu estou dedicando em termos de motivação, de comprometimento, é algo que ajuda ou pode ser que eu me surpreenda negativamente. Pode ser que as pessoas estão esperando algo de mim e eu estou sendo falho nisso. Mas não é só porque alguém espera algo de mim que eu vou fazer. É preciso que eu realmente sinta que o que eu posso fazer é algo que seja bom e que passe pelo crivo da minha consciência. Mas então, ouvir a equipe nos próximos 6 meses é algo que eu posso fazer. Basta marcar algumas reuniões. Será que eu posso fazer alguma coisa nos próximos 5 anos? Se eu sou dirigente, posso pensar no rodízio. Ninguém vai conseguir desenvolver um trabalho onde as pessoas não têm participação. Tá? Onde todo mundo assiste e só um fica sob os holofotes. A gente precisa desenvolver uma atividade onde todos tenham função de comando, responsabilidades maiores, sem que isso seja uma dor de cabeça também. E a gente pode aplicar um plano de autoeducação na instituição que a gente trabalha. Como nós vimos, muito mais dessas forças de motivação e comprometimento, elas dependem muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Uma campanha de cartazes pode causar algum efeito, entretanto, a força que vem de dentro para fora das pessoas é muito maior.
Então, a gente pode desenvolver em nossas casas um trabalho de busca de maior participação, de tal modo que as pessoas sintam a necessidade de se modificar. Enfim, algumas ideias que a gente coletou para falar sobre esse assunto. Então, eu creio que agora a gente pode conversar um pouquinho mais, né? Bater um papo. Acho até que passei um pouco da hora. Né? Então, vou pedir para a Ângela vir aqui, a gente conversar juntos sobre algumas questões desse assunto. Vou pedir para o Leandro também ficar de olho aí se tem alguma observação da internet. Então, eu estava ali acompanhando atentamente todos os exemplos, as possibilidades que você trouxe para a gente de trabalho, de multiplicação do nosso próprio trabalho, né, dessa autoanálise que devemos fazer, e tantas outras possibilidades dentro dos nossos núcleos. Aqui estamos no núcleo, né, acabamos nos unindo por tantos objetivos em comum que temos, e aproveitamos a cada dia, né? A cada bate-papo, temos reuniões semanais, e isso vai trazendo essa junção de experiências. E eu acho que hoje que você nos trouxe também a importância da multiplicação, né? Que somos todos multiplicadores, não é mesmo? Exato. Aliás, você tinha me alertado e eu acabei esquecendo, né, de convidar a participação das pessoas. Para poder trazer para nós, né, dúvidas, sugestões, colocações, exemplos. Né? Hoje você trouxe exemplos tão importantes, né, como o Edgar Ramon, dentro da humildade, daquilo que nós podemos realmente trazer. E é isso que o líder faz, né? O líder, ele vem e mostra como é simples, como é possível. Porque aquele que vem e só traz dificuldades não é o líder, né? O líder ali está para nos mostrar a facilidade, como podemos alcançar, né? Temos a liderança de Jesus entre nós que nos trouxe a possibilidade em cada dificuldade que nós temos. E nas nossas casas, eu acho que nós temos agora uma dificuldade, como você citou, uma dificuldade do trabalho presencial, onde temos equipes que possam atuar, né? E o que você pode, então, trazer, assim, como podemos motivar as nossas equipes dentro das nossas casas, que estamos ali no presencial mesmo, trazendo um pouquinho de nós esse contato mais íntimo? Você sabe até que é o seguinte, um mentor do JEP materializou uns assuntos aqui. Um deles é justamente, né, como conscientizar o trabalhador da importância de retornar ao trabalho presencial. E eu penso que, veja, a primeira coisa que a gente deve fazer é estar presente. Estar presente com a parte do tempo, porque o exemplo é que arrasta, tá certo? Então, as pessoas vão ficar sabendo que nós estamos lá. Quantas vezes se lembra daqueles exemplos do Chico, que ia sozinho? Isso há 40, 50, 60 anos atrás, uma pessoa comprometida com o trabalho ia sozinho. E valorizava o trabalho presencial, na época que só tinha trabalho presencial e só ele estava presente, né? Hoje nós temos muita gente, mas poucos estão comparecendo. Então, quando um faz um esforço de estar presente, mesmo que ele não está sozinho para começar, porque ele está junto com a espiritualidade, mas se ele puder, eu vou aproveitar meu tempo aqui, vou fazer uma oração, vou arrumar as cadeiras, vou lavar o chão, tá? Vou arrumar as toalhas. Isso certamente vai trazer uma energia. E isso vai ser conhecido pelas pessoas. Algumas pessoas mais sensíveis vão perceber que é necessário agregar. Então, a primeira coisa é ter alguém de boa vontade presente. Agora, a outra coisa é a gente ouvir as pessoas, porque existem aquilo que se diz, as pessoas estão amolecendo, ninguém mais quer, está todo mundo sem coragem, está todo mundo... a facilidade da comunicação virtual. É claro que a lei do menor esforço é inimiga da evolução. Tá? A lei do menor esforço é inimiga da evolução. A gente tem que se esforçar para poder avançar. Mas haverá alguns casos em que as pessoas estão passando por dificuldades. Então, eu creio que a melhor forma de trazer as pessoas que estão passando por dificuldades
dificuldades é ir ao seu encontro para ouvir e oferecer apoio. Nós vimos o seguinte, né? A pandemia trouxe uma mudança nos quadros dos públicos. Então, havia um público que era aquele público que tem afinidade com a mensagem espírita. E como é que esse público surgiu? Muitos deles vieram, como se diz lá, né? A dor trouxe as pessoas para o centro espírita. Agora, na pandemia, aumentou a dor e os centros fecharam. Quando aumentou a dor, a gente fez um esforço para a comunicação virtual. E a gente pôde multiplicar um pouco a mensagem para mais longe. Aí encontramos um público diferente. Pessoas que já tinham o hábito de frequentar as redes sociais, mas nunca tinham ouvido falar de espiritismo. Então, para essas pessoas foi uma novidade. Então, como elas conheceram o espiritismo por esse caminho, elas não sabem qual é a dimensão do trabalho presencial que existia antes. Sim. Então, a gente precisa usar as próprias redes sociais para fazer flashes, fazer postagens do nosso ambiente presencial e contar para essas pessoas que não tiveram essa experiência antes. Né? E tem ainda mais aquelas pessoas que tiveram grandes perdas na pandemia e que eram pessoas que nunca teriam valorizado ou priorizado assuntos espirituais. Mas a pandemia lhes deu uma reviravolta na vida e as levou a cogitar pela primeira vez de se aproximar de um ambiente espiritual. Né? Então, a gente tem que estar disponível para as novas dores. E para isso, nós precisamos treinar aquele voluntário que fica na porta. Certo. Aquele voluntário que sabe olhar no olhar dos outros e dizer, puxa, esse cara está sofrendo. E eu aqui, assim, estou acompanhando e como estou nesse momento, com esse privilégio de estar junto com o Eduardo, estou aí buscando como interagir, porque ele vai num crescente, está nos trazendo inúmeras possibilidades aqui, né? Você nos falou em motivação, que foi uma coisa que você reforçou bastante. Daí você está falando da comunicação, em como incentivarmos esse público novo, porque você está mostrando um universo novo para nós também, não é isso? Você está trazendo com o centro do trabalho virtual, que você está mostrando um universo novo de possíveis frequentadores para a nossa casa. Nós temos que incentivar esses frequentadores através da comunicação. Talvez o desafio também a acrescentar é sobre o seguinte: a pessoa que conheceu o espiritismo pela rede social na época da pandemia, ele não tem ideia de como é que acontece, pode ser que ele tenha se ligado a um grupo que está a 1.000 quilômetros de distância dele. Sim. Aí a gente tem que aproveitar uma outra coisa, que eu acho que é um grande valor, a nossa união como uma rede espírita de serviços para o bem. Então, nós podemos dizer o seguinte: olha, você está a 1.000 quilômetros, você ligou na minha live, aqui em São Paulo, você está aí em Tocantins. Tá? Por que a gente não pode pesquisar casas das federativas estaduais, ajudar essa pessoa a ter assim, um incentivo de frequentar uma casa na sua cidade? Né? E a forma de fazer isso é a gente se ajudar como entidades espíritas. Perfeito. E esse é o trabalho do verdadeiro líder, né? Ele não está procurando aumentar o número na própria casa. Ele está procurando aumentar o número daqueles que buscam o espiritismo, né? E o caminho do homem de bem para a sua própria libertação. E nesse exemplo que você está dando, Eduardo, a importância de nós estarmos também mostrando que o presencial também dentro do espiritismo, porque o espiritismo ele necessita também disso, né? Da pessoa estar ali para que, de uma forma, energeticamente falando, ele esteja dentro de uma casa espírita, ele podendo receber o passe, o auxílio do passe, que é de suma importância. E, então, o trabalho presencial dele também é importante. Claro. Né? E o líder aí, então, abrindo mão de poder passar para o outro, porque o movimento espírita, ele é um só, né? Nós temos que trabalhar em prol disso. É isso mesmo. Então, esse grande privilégio, né? E aqui nós temos, como você falou, o mentor aqui do Jeff, que trouxe, porque, olha, nós estamos tão conectados que o que ele estava pensando já estava, eu acho que foi tomando conta de todos nós, que o Roberto que nos trouxe também, o Roberto da Fiesp que nos trouxe também algumas perguntas aqui, para podermos refletir mais sobre isso. Ele nos trouxe como a casa espírita depende primordialmente do trabalho voluntário, o comprometimento é fundamental. E qual é a característica do trabalhador comprometido? Segundo você nos traz.
Olha, trabalhador comprometido, né? Vamos pensar também nessa questão, né? A palavra compromisso, ela tem a ver com cumprir. Então, existem pessoas que se importam em cumprir aquilo que elas abraçam. E tem pessoas que não se importam muito, né? Elas vão fazer meio que no automático, vão fazer porque está na tabela. Então, eu creio que a diferença reside justamente nessa intenção. A gente conversando com as pessoas, a gente sabe quem está interessado em cumprir os seus deveres por um senso maior de dever, né? Então, como é que a gente pode identificar? Não é na hora da facilidade, é na hora da dificuldade. Quando vem uma dificuldade, isso ajuda a gente conhecer melhor as pessoas. E pode ser que, às vezes, a gente se queixa um pouco, diz, puxa, justo agora o proprietário tinha que pedir o prédio, e nós vamos ter que devolver o prédio, vamos ficar sem sede do centro espírita. Nossa sede era alugada, já estava difícil de alugar, né? Agora, você olhando a reação das pessoas, tem aquelas pessoas que vão cruzar os braços esperando alguém resolver, né? E tem aquelas pessoas que vão começar a se mexer. Onde você vai, então, detectar o líder, né? O líder ali que naturalmente tem a liderança. Então, você está falando em desafios apresentados, aquele líder e aquele trabalhador que ele vai, não importa quanto mais desafio, até ele é mais impulsionado. E também você citou na sua reflexão anterior a respeito da importância da não escolha do que fazer, né? Eu vou assumir, eu vou trabalhar naquilo que se fizer necessário naquele momento. É uma clareza importante essa também. Principalmente porque quando a gente seleciona tarefas, né, a gente está querendo colocar muito mais em primeiro lugar a minha preferência, ou seja, a minha vontade, o meu desejo, do que a necessidade real. Então, quando a gente inverte, coloca a gente em primeiro lugar e os outros em segundo lugar, está errado. Está errado. Quando a gente coloca a necessidade dos outros em primeiro lugar, aí é muito melhor. Né? E você citou também, no início, quando você começou, você falou assim, dentro disso, agora complementando, de que nós necessitamos do trabalho, não é? Ah, sim. Não é o trabalho que necessita da gente, né? Isso, porque é frequente que o dirigente da casa espírita, ele diga o seguinte, olha, nós estamos precisando de trabalhador, o centro espírita precisa de trabalhador, né? Mas deveria ser algo contrário, né? O trabalhador precisa do centro espírita. Se eu não tiver o trabalho, eu me desequilibro, se eu não tiver o trabalho, eu não aprendo, se eu não tiver o trabalho, eu não tenho as referências dos companheiros para me fortalecer, as vibrações do mundo espiritual para me ajudar. Então, o que acontece é que, muitas vezes, como a gente ouve tanto esse negócio ao centro espírita de ser trabalhador, a gente acaba se convencendo que a gente é o artigo de luxo, né? E ao contrário, né? A gente é que precisa da casa. Olhar essa questão sob um ponto de vista mais ao contrário do normal, ao contrário da maioria, quer dizer, é que deveria ajudar a gente. E penso que nesse exercício é que nós vamos multiplicando trabalhadores, né? Conseguindo exercitar dessa maneira, não escolhendo o que fazer, tendo essa disponibilidade realmente para o trabalho, né? E a cumplicidade da equipe, porque a multiplicação de trabalhadores ela é necessária do trabalhador comprometido, né? Isso que você trouxe de a gente. Né? Quando a gente fala em multiplicação de trabalhadores, né, é importante a gente pensar assim, que a quantidade não seja simplesmente, né, número de pessoas que estão lá para simplesmente de braços cruzados esperando alguém dizer o que tem que fazer. A multiplicação tem que ser dentro disso que você nos trouxe hoje, com comprometimento, né? Dessa qualidade da boa vontade, né, Eduardo? Que é o que faz um trabalhador. Né? Isso, exatamente. Então, aí, o que eu queria chegar é o seguinte, às vezes o dirigente da casa espírita fica assim, fala de boca cheia, né? Ó, minha casa está cheia de gente, né? Cheia de trabalhadores, mas se
se a sua postura não inclui essas pessoas como companheiros, né, lado a lado, para compartilhar as responsabilidades, aí é quando só uma pessoa quer ser ter o holofote só para si. Isso não ajuda muito, né? O bom é quando o holofote está em todos. Sim, sim. É justamente, porque daí é o lado oposto, né? O líder que não tem essa função positiva, né? E agora temos aqui uma reflexão de Cristiana Bortoloso, espero que eu esteja falando corretamente o nome dela, para você, Eduardo. Eduardo, ótima reflexão quando diz a motivação tem que vir de dentro e ouvir a equipe, pois há sugestões, mas não se é ouvida ou perguntado aos voluntários, trabalhadores, o que fazer então? É quando retomando aqui, quando existem sugestões e essas sugestões não são ouvidas, né? Eu acho que é isso, não é? Né? Perguntando aos voluntários, o que fazer então? Quando nós devemos ouvir as sugestões, como lidar então com essa equipe? Talvez a equipe, pelo que a Cristina estava falando aqui, ela se sente incomodada quando se a gente participa de um determinado trabalho, dá sugestões para o dirigente, e o dirigente faz aquela cara de paisagem e entra por aqui, sai por aqui, e ele não toma conhecimento. Veja, é claro que é mais difícil permanecer trabalhando numa equipe onde o dirigente não tem espírito de equipe. Tá? Vai faltar motivação, né, Eduardo? Vai faltar motivação. Então, a pessoa precisa ser herói, aí precisa se automotivar, né? Porque, às vezes, o dirigente realmente é muito reacionário. Bom, para as pessoas que têm dificuldade de ouvir os outros e de cogitar de sugestões, é difícil para ela mesma reconhecer isso. Então, às vezes é só mesmo a vida que vai ensinar um dirigente a ser um pouco mais aberto. E como é que fica, e o trabalhador? Você está falando que o dirigente vai ter o tempo dele. E como é que o trabalhador reage, então, para que ele consiga continuar trabalhando e manter a sua própria motivação? Olha, o trabalhador, eu penso o seguinte, que ele deve também conversar sabendo que pode não ser aceito. Né? Não adianta a gente perder as estribeiras só porque o dirigente não nos compreende. Então, é necessário ter um certo espírito de aceitação para prosseguir assim mesmo, que é melhor prosseguir dentro do trabalho, mesmo quando as condições estão adversas, do que dizer assim, não vem mais nesse trabalho. Sim. É pior. E quem de nós já não pensou, né? Falou assim, não, agora chega, eu continuo, e no dia seguinte a gente tem que estar lá novamente. Muitas vezes acaba, se existe uma motivação sincera, a espiritualidade também encontra um jeitinho. Às vezes acontece uma coisa qualquer, uma doença, um problema que é obrigado a dar um revezamento, aí surge uma luz. Né? A espiritualidade vai dando jeitinho. Vai dando jeitinho. Claro, se a gente fizer a nossa parte, eles também vão fazer a parte deles. Agora, se a gente não fizer a nossa parte também, aí mesmo que o plano espiritual queira ajudar, não consegue. Daí nós vamos para a fé humana e para a fé divina, né? É nós verdade. usamos esses dois benefícios, né? E mais uma pergunta, então, do presente. Como você colocaria em prática, na aliança, tudo que foi apresentado hoje? Haverá um plantão de esclarecimentos ou orientações para os voluntários? Como é que o público da aliança vai poder continuar sorvendo de tudo isso de bom que você nos trouxe hoje? Olha, Ângela, assim, a gente na nossa estrutura, na aliança, a gente procura horizontalizar ao máximo, sabe? Então, se a gente tem alguma divisão em regionais, por exemplo, porque são várias cidades e as pessoas se ajudam quando estão próximas. Então, é claro que tem um coordenador lá nessa regional, é claro que tem tarefas, eu tenho mais afinidade com o custo médio, eu tenho mais afinidade com a organização infantil. Então, as pessoas criam as equipes pela afinidade e pela experiência de trabalho. O que a gente pode fazer é sempre reciclar dirigentes.
sabe? Porque quando os dirigentes passam por uma reciclagem, é uma oportunidade de abrir um pouco a cabeça, né? Dizer, poxa vida, há quanto tempo eu não paro para pensar um pouco no que eu estou fazendo? E essa é a brecha que se dá para que surja uma maior participação. Então, o dirigente volta de uma reciclagem, às vezes, com o coração um pouco mais aberto. Então, o que a gente tem incentivado é que nas várias regionais da Aliança, nas várias equipes, nos vários programas, né, que sempre se faça reciclagem de dirigentes. A capacitação é uma forma importante para conseguir ter essa continuidade, né? Isso. E nós temos uma pergunta aqui de Lourdes Blas. A liderança assertiva é um desafio? A Lourdes é nossa companheira lá ela já foi coordenadora lá em Sorocaba, né? E é uma grande companheira. A gente sabe que muitas vezes o líder é aquele... Veja, agora vale a pena a gente pensar um pouco nos estilos de liderança. Ela falou da liderança assertiva, né? Então, a liderança, ela é, na verdade, proporcional à situação. Então, o que acontece? Digamos que a gente, por um problema que a gente está pegando fogo, você quer um líder de brigada que diga assim, ó, vamos por aqui, vamos fazer isso e não se discute, porque aí todo mundo vai sobreviver. Por outro lado, quando a gente está em busca de uma solução para um novo programa, uma nova experiência no qual a casa ainda não tem uma experiência prévia, a gente quer um líder democrático, que vai ouvir todo mundo, que vai ouvir o fulano que entrou, que vai ouvir o mais experiente, tá? E consiga resolver a situação ouvindo todos os lados. Né? E quando a gente tem um trabalho já há muito tempo em andamento, e que todas as pessoas são experientes, você não quer um líder que fica interferindo, porque quer um líder que confia que todo mundo sabe que todo mundo sabe o seu papel. Então, quer dizer o seguinte, para cada situação, é um estilo de liderança. Então, a liderança assertiva, para umas situações ela é excelente, para outras ela não é boa. Então, a melhor coisa é autoconhecimento. Deixa eu me conhecer, para saber quando o meu estilo ajuda e quando o meu estilo pode atrapalhar um pouco. Essa sensibilidade e essa humildade também, né? De nós entendermos que em determinados momentos uma outra atitude ou outro líder vai conseguir fazer um trabalho mais produtivo. É isso mesmo, você falou bem, é humildade, porque nessa postura de humildade, pode ser que eu reconheça sinceramente, puxa, mas nessa situação, fulano é que tem que ser o líder e não eu. Né? Se a gente tiver essa clareza, isso é bom para todo mundo. Reconhecer as nossas limitações, né? Como as nossas potencialidades também são importantes, as nossas limitações também. Também, claro, é autoconhecimento. Muito bem. Bom, eu creio que nós estamos aí chegando... tem mais uma aqui? Deu tempo já? Estou vendo ali que o Roberto continua ali na missão dele de nos trazer mais algumas colocações importantes, porque eu acho que esse bate-papo, você abriu muito nossa mente com todos os seus exemplos, né? Agora chegou a hora de nós podermos, então, trazer para... Essa é a última. Essa do Coutinho. A do Coutinho? Então o amigo Coutinho tem tanta história aí para nos trazer, para você... Coutinho foi testemunha de um monte de coisa que eu falei aqui. Muito bom, tá vendo? E está aí atuante, né? O líder é assim mesmo, né? Como estimular a casa espírita ao trabalho de vibrações? Olha, nós aprendemos, né, que dos nossos dirigentes, fundadores da Aliança, né, pessoas que trabalharam lançando trabalhos novos na federação, que todo trabalho inicia por vibrações. E a vibração semeia, constrói aquilo enquanto ainda não existe nada no plano material. Portanto, a persistência, a sobrevivência, a continuidade, a superação, ela depende da existência de vibrações. E é por isso que surpreende um pouco. E, veja, na vida da casa espírita nem tudo são flores, né? De vez em quando passam as tempestades. E se a gente tem uma equipe que é consciente da importância das vibrações, a gente consegue passar as tempestades. Mas se a gente tem uma equipe que nunca cogitou disso, né, de que a união das pessoas pela sua energia
vai lançar uma força na espiritualidade que vai ajudar aquela estrutura a superar, aí é mais difícil. Então, pessoas que a gente precisa se lembrarmos uns aos outros, né? De vibrar individualmente, de vibrar em grupo. Né? A vibração não é simplesmente um petitório, né? A vibração é da nossa vontade, da nossa energia, do nosso pensar, do nosso sentir em prol de uma causa maior. A qualidade na nossa sintonia, né? Lembrando, né, da importância do pensamento, quando você fala em vontade, tem como nós não colocarmos, porque a vontade ela começa no nosso pensamento mesmo. Claro. Então, a importância, né, de toda essa estrutura, né? Então, nós estamos assim, chegando ao fim da nossa parte, aí, do nosso modo de perguntas. Com certeza, essa possibilidade, porque essa live vai ficar, assim como as outras também, né? No YouTube das instituições, né? Também do GEP, e nós vamos poder consultar e vamos poder, então, mandar mensagem. Eu tenho o privilégio de poder, de vez em quando, trocar figurinha com você e falar, Eduardo, então, eu segui isso aí, né? Vamos ir atrás de você bastante, hein? Que é isso, acho que todos nós estamos nos ajudando. Tanta coisa nós aprendemos com vocês também. Eu lembro das primeiras reuniões, quando não tinha pandemia, a gente estava pensando em fazer um evento presencial. Um grupo enorme de pessoas, né? Eu aprendi com a Ângela, nós vamos visitar os vários lugares, vamos lá no Embi e tal. Eu falei, puxa vida, que legal que tem alguém que tem a força. Assim. Exemplo de humildade é isso, tá vendo? O pessoal está aí colocando que ele está aprendendo comigo e nós sabemos que a gente aprende muito com o Eduardo e com cada líder, né? Dessas instituições que nos trazem tantas coisas boas, né? Então, eu queria, assim, imensamente agradecer a sua disponibilidade, essa sua alegria que sempre nos traz conhecimento, reflexão, um comprometimento, vontade, mostrando que o líder é isso, né? Trabalhou, começou lá na cidade, trabalhando, está hoje aqui, cabelos brancos, mas eu, por exemplo, não tenho porque pinto, então, assim, cabelo branco depende muito da opção, não é mesmo? Cabeleireiro, de uma série de coisas, né? Agora, a experiência, ela realmente conta demais, né? A experiência é muito vontade. Eu acho que, se eu pudesse ser porta-voz aqui de todos os amigos do GEP, eu agradeço imensamente a atenção, porque a união de todas as nossas instituições é que tem dado assim, uma motivação para a gente conseguir avançar e fazer tanta coisa boa junto. Né? Então, o nosso apelo, união, gente, união, se nós nos unirmos, muita coisa boa acontece. Então tá, eu vou desligando, se você quiser mais alguma. Foram suas considerações finais, quer fazer mais alguma coisa? Não, era isso mesmo, união para todos nós. Então, a gente agradece, vamos continuar realmente unidos nesse propósito de trazermos as reflexões do Espiritismo exercido e exercitado da maneira correta, que é através principalmente do trabalho. Porque sem obras, a fé ela é morta. Nós já aprendemos isso há muito tempo, né? Eu agradeço muito, Eduardo, a sua presença e o seu auxílio nessa tarde de hoje. E, então, eu vou também agora pedir para a presença do Liranço, que vai nos trazer a divulgação da virada espiritual. O Eduardo está se movimentando aqui, se você quiser continuar com a gente, Eduardo, fica à vontade. Aqui, sabe, nós estamos assim na sala da nossa casa, que eu considero a aliança minha casa também, porque já estamos, né, num grupo só. O Liranço vai falar sobre a divulgação da virada espiritual com a exibição de um vídeo. Por favor. Tá aí o vídeo do Liranço. Vai colocar para a gente? Não? Então, eu vou pedir, então, assim, vamos mudar, porque assim, gente, quem faz ao vivo é assim, né? Se viram nos 30 que não tem mais do Faustão, mas a gente continua fazendo, principalmente no Espiritismo, né? Eu vou pedir para você falar da virada espiritual. Eu penso que isso é necessário. Dia 7 e 8 de outubro, marquemos essa data, porque começando das 10 horas da manhã do sábado, indo direto até as 4 horas da tarde do domingo, nós vamos fazer 30 horas transmitindo para o mundo inteiro ações do bem. Gente que quiser abraçar, que quiser cantar, que quiser encenar uma peça teatral na rua, na esquina, dentro de casa, dentro do centro espírita, fora do centro espírita, na praça pública, nós vamos começar a disparar agora pelas redes sociais uma grande campanha de participação para todos.
Então, eu acho que no nosso finzinho, em vez de ter o vídeo do Liralso, a gente pode colocar a vinheta da virada espiritual. Muito bem. Porque aí, na vinheta da virada espiritual, vai dar para a gente perceber um pouco esse clima, né, de engajamento de todos. E que a gente, então, fique atento, porque nos próximos dias, nas próximas semanas, a forma de participar vai ser esclarecida. E a ideia, nesse ano, é a motivação pela paz. Então, nós vamos perguntar assim, o que é a paz para você? E se as pessoas puderem mandar uma gravação de 10 segundos, assim, a paz para mim é X. Tá? Ou então, o que você faz pela paz? E se as pessoas gravarem uma manifestação de 15, 20 segundos? Tá? Olha, pela paz eu tenho feito isso em casa. Tá? Então, já dá para a gente ir acrescentando esses exemplos. E quando chegar no dia 7 e 8 de outubro, tudo isso na nossa cabeça, tá, vai fazer com que a gente transmita a partir lá do estúdio do Liralso, que é o canal do bem, né? Que a gente transmita de lá todas essas iniciativas que vão estar acontecendo no mundo inteiro, em especial aqui no estado de São Paulo. Nossas entidades são aqui sediadas em São Paulo, né? Para que as pessoas se motivem, né, a fazer algo de bom nessas 30 horas, e a gente acha que vai melhorar o mundo um pouquinho nessas 30 horas, graças às ações dos voluntários. Será que, então, pela união de todos nós, né? Você falou em união, para poder... Eu acho que você já estava prevendo que você ia trazer para a gente essa sua colocação sobre a virada espiritual, né? Então, eu vou lembrar mais uma vez para vocês que a gravação dessa live, de todas as demais que já foram realizadas pelo GEP, estão disponíveis nas redes sociais das 4 instituições e também do GEP, inclusive esta, que hoje o Eduardo nos trouxe tantas reflexões para a gente poder continuar trabalhando com boa vontade, com muita coisa boa, né? E eu vou, então, chamar nesse momento o Roberto, que fará para nós a prece final desta nossa... Se você quiser ser de pé, então vamos lá, deixa eu ficar aqui do ladinho, depois a gente vai para o... Bom, boa tarde a todos. Após essa apresentação muito importante, né, falando sobre a questão da liderança espírita, motivação, comprometimento, nós vamos agora para a final. Vamos, assim, tranquilizando as nossas mentes, agradecendo a toda a espiritualidade. Nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, principalmente a Edgar Armon, que, como o Eduardo lembrou, é o elo de ligação entre as 4 instituições. Edgar Armon chegou na FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1936, iniciou ali um grande trabalho, mais de 20 anos de trabalho, quase 30 anos na federação. Nos anos 40, ele idealizou a criação da USE, a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, foi o seu primeiro presidente. Na federação ele era o secretário-geral, cuidava de todas as atividades. E, nos anos 70, criou a Aliança Espírita Evangélica. E depois, na sequência, nós tivemos a União Fraternal. Então, essas 4 instituições unidas pelo mesmo ideal do comandante, que nós chamamos, né, comandante Armon. Nós vamos agora, então, agradecer a ele todo esse trabalho que ele desenvolveu. Estamos aqui hoje presentes, fazendo essa tarefa em conjunto, através do Grupo Espírita Paulista, graças a esse trabalho pioneiro do caro comandante Edgar Armon. Nós vamos agradecendo a Jesus, ao Mestre, que sempre nos ampara, nos sustenta, tem comando geral de toda essa tarefa do movimento espírita. E, por último, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, desta encarnação, de nós podermos nos encontrar a doutrina espírita, que nos esclarece, nos consola e, principalmente, nos oferece uma oportunidade de trabalho na seara do Mestre. Que o Pai da vida possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Agradecendo ao Roberto Watanabe, que é o presidente da Fiesp,
Federação Espírita do Estado de São Paulo, que juntamente com o Eduardo Miyashiro, que hoje está aqui representando a Aliança, eu sou Ângela Bianco, representando a USE, sou do Departamento da Família, e temos hoje, não tivemos a presença, mas também registrando aqui, da Sandra Oliva, que não pôde estar junto conosco, da União Fraternal, mas que está, com certeza, aí ligada a nós pela sintonia do pensamento, pela vibração positiva. E eu, então, deixando aqui o lembrete para vocês, que no dia 25/11, às 15 horas, teremos mais uma live. Ela será presencial também e também virtual. Eu acho que o modo híbrido é o que realmente está tocando o nosso trabalho, na FESP, na sede da FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Rua Maria Paula, 140, sobre o tema central Liderança Espírita, Liderança com Jesus, e quem vai nos trazer essas reflexões será Emanuel Cristiano, do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Campinas. Teremos mais uma oportunidade de grandes reflexões, principalmente lembrando do exemplo de Jesus em nossas vidas, como o maior líder que já tivemos, né? Então, agradeço novamente a presença de cada um de vocês por ter permitido que entrássemos em seus lares nesta tarde de luz, de amor, de amizade, de fraternidade e, como disse o Eduardo, de muita união. Que Deus abençoe a todos e até o mês que vem. Muita paz e luz.